Muito boa noite a todos. Estamos aqui no nosso segundo congresso online de Lei Geral de Proteção de Dados e o entrevistado da noite é João Pedro Ferraz, advogado e consultor jurídico no Códice Advogados, atuante nas áreas de direito digital, proteção de dados, direito civil e do consumidor. Especialista em Direito e Tecnologia da Informação pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Obrigada pelo aceite. E hoje, um dia tão polêmico, para tão aprovada pelo Senado a prorrogação da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. E a pergunta pioneira não poderia ser essa, né? Enquanto o Brasil, no Senado Federal, aprova o início da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, para janeiro de 2021, o estado da Califórnia se prepara para o início de uma vigência ainda mais forte de privacidade nos Estados Unidos. Eu queria saber exatamente os pontos positivos e negativos dessa prorrogação ao seu crivo. Bom, Gabriel, boa noite para quem está assistindo. Eu agradeço o convite para participar desse bate-papo. É um prazer estar aqui, poder falar um pouco de Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje, depois de alguns dias em que o tema veio ganhando mais força, feito o primeiro passo para a prorrogação da Lei Geral de Proteção de Dados. Segundo decidiu o Senado, por unanimidade, a lei passa a valer em janeiro e em agosto entram em força as penalidades. E isso pode ser analisado por pontos positivos e negativos. Se a gente pensar do lado positivo, a postergação da lei vai ajudar muitas empresas que ainda não se adequavam, que estão em meio ao seu processo de adequação, crise ou começando atrasadas. Esse processo não estavam plenamente adequadas. Então, pode ser um bom momento, isso pode ser bom para que elas se adequem até lá. Além disso, a nossa lei, diferentemente de outras normas que versam sobre privacidade, ela traz alguns pontos um tanto quanto genéricos, amplos. Então, é uma lei que não desce muito na questão de tecnologias, que deixa vários pontos a regulamentar. São pontos que a gente depende muito da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, com esse tempo a mais, quem sabe a autoridade não é definitivamente constituída, consiga realizar algumas consultas públicas e consiga editar alguns regulamentos essenciais, como os direitos titulares dos dados, o exercício desses direitos dos titulares, sobre o próprio relatório de impacto da produção de dados. Então, nesse sentido, pode ser positiva essa postergação. De outro Sim. lado, se a gente pensa pelo aspecto negativo, a gente está num momento em que as medidas de monitoramento em massa estão sendo adotadas por todo mundo em razão da pandemia, mas não só, em razão do avanço da própria tecnologia. E a Lei Geral de Proteção de Dados em pleno vigor, em plena vigência, seria fundamental para que esse tipo de tecnologia fosse desenvolvido com uma segurança maior, com garantia maior de privacidade. Então, esse pode ser um impacto negativo, essa lacuna do direito, ainda que a lei exista, o fato dela não estar em total vigência pode complicar um pouco isso. Além disso, um ponto muito importante que eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados vem para ajudar é a questão das transferências internacionais de dados. Sim. Então, a gente precisa de uma lei dessa para que a nossa transferência de dados com países adequados fiquem mais fáceis, para que a gente possa possuir os mecanismos de adequar nossas transferências para os países também não adequados, que seria mais um ponto positivo, ou na verdade negativo do atraso da lei. Mas no atual momento que a gente vive, e até pelo nível de maturidade da matéria, principalmente quanto ao poder público e empresas de menor porte, eu acho que pode ser interessante essa prorrogação. Das hipóteses que a gente tinha de prorrogação, eu acho que essa era a melhor. Então, em vez de entrar em vigor em janeiro, em agosto, isso passa para janeiro, ou seja, Agosto. 4 meses para frente. E as finalidades um pouco mais para frente. Uma questão que isso também leva é a possibilidade de judicialização da lei, ou seja, de matérias ligadas à lei de proteção de dados, antes do enforcement da parte administrativa, o que pode ser ruim, porque se a autoridade nacional até lá não estiver devidamente constituída, se ela não tiver baixado regulamentações, a gente pode ter muitas questões sendo levadas ao judiciário, com a possibilidade de a gente ter diversos tipos de decisões pelo país, o que é contraproducente e pode causar até uma certa insegurança jurídica, porque a gente vai depender de entendimento do juiz A ou B em São Paulo, no Rio Grande do Sul ou no Pará.
Então, esse é um ponto ruim, porque eu acho que a gente vai abrir espaço para a judicialização, que pode ser excessiva, tende a ser excessiva, se a gente pensar em questões de direito consumerista, por exemplo, e seria interessante que a gente tivesse uma lei regulamentada para ela entrar em vigência. A gente espera que a autoridade nacional corra atrás nesse tempo e a gente tenha pelo menos regulamentação de direito titular, relatório de impacto até lá. Mas eu acho que são esses os principais pontos que a gente tinha que destacar. E o que se alega é que ainda não tem a efetivação das atividades da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Você considera que esse tempo é o suficiente para que tudo se tenha organizado, esse papel de se orientar, de se regulamentar, e ainda mais as empresas dos setores públicos ou privados? Olha, as empresas, se a gente pensar no setor privado, tem muita empresa se adequando. A lei dá uma certa liberdade de autorregulação regulada. Então, ela fala que a empresa pode dispor de regulamentos, códigos, etc. Para regular o tratamento de dados, a gente tem princípios norteando isso, a gente tem as bases legais, a gente tem fundamentos e objetivos. Então, essa parte até que ok. Só que a gente tem muitos pontos da lei que dependem da autoridade nacional e, na verdade, mesmo com essa prorrogação de 4 meses, provavelmente a gente não vai atingir a regulamentação que a gente precisa, porque a gente demanda, a gente precisa, a lei determina que existam consultas públicas sobre os temas, que a autoridade tenha a participação dos stakeholders, dos interessados, e a gente também teria que pensar em regulações setoriais, por exemplo. Então, provavelmente, eu acredito que não vai estar totalmente regulamentada a lei até lá. Mas, se alguns pontos-chave da lei estiverem regulamentados, ou pelo menos próximo disso, isso pode ser interessante. É complicado para a gente no Brasil, porque a gente vê a experiência estrangeira, a gente nota que as autoridades nacionais e as comissões, etc., os órgãos responsáveis nos países que têm esse tipo de legislação, eles baixam bastante guidelines, bastante instruções, modelos, templates, dispõem até de softwares para ajudar as empresas. E aqui a gente não tem nada disso, então o esforço é muito grande por parte da empresa. De outro lado, o poder público não tem aparentemente se movimentado muito nesse sentido, a gente tem alguns problemas, questão do cadastro único dos cidadãos lá, etc. E acho que do poder público vai ter mais problemas para tratar do que o próprio ente privado nesse sentido. Excelente. E me explica a figura do encarregado para o tratamento dos dados, né? O chamado de PO. O que é que você considera de importante? Quais as responsabilidades? Se pode qualquer advogado ser um DPO? Lá em Portugal não pode ser o mesmo advogado que atua na empresa, ser o DPO da mesma empresa? E passa as tuas considerações. Outro ponto que poderia, ou poderá, ou deverá ser regulado, regulamentado pela autoridade nacional. A lei define o encarregado, que esse nome traz menos grife que o Data Protection Officer, mas o encarregado é a pessoa, o elo de comunicação entre titulares, a empresa, né, o controlador, o operador, e a autoridade nacional. Então, ele tem papéis a desempenhar tanto no atendimento dos direitos dos titulares, nas suas requisições, quanto o atendimento a requisições da própria NPD, mas não só. Ele tem uma função primordial dentro das empresas. Por quê? Porque ele é o cara que vai ajudar ele. É o cara não, né? A pessoa física ou jurídica. Mas é o profissional, ou a equipe, ou whatever, que vai ajudar a empresa a entender como fazer essa questão de garantir a privacidade e proteger dados pessoais no desenvolvimento de produtos e serviços, nas suas atividades do dia a dia, nos seus processos internos. Então, a função vai além de um elo de comunicação. Ele, por exemplo, vai ter um papel fundamental em questões de privacy by design, para orientar novos projetos da empresa. A empresa está precisando desenvolver um projeto, um produto ou um serviço, teoricamente, uma boa prática seria que seja consultado o encarregado de dados pessoais para que ele dê sua manifestação, para que ele indique caminhos para que isso seja melhorado, para que ele indique mecanismos, ferramentas a serem adotados para mitigar riscos. Então, o papel dele é mais amplo do que a definição do que a lei traz e pode ser muito importante, ele tende a ser muito importante até para o futuro das empresas. Excelente. E algumas empresas com foco em segurança da informação têm divulgado seus serviços através dos GPOs, ou seja, serviços de terceirização do encarregado para tratamento dos dados pessoais. Porém, esta pode não ser uma opção vantajosa para a empresa. Qual o seu posicionamento frente a tudo isso? Bom,
As leis de privacidade geral, e aí a gente inclui também a LGPD, elas não demandam apenas um processo de implementação e a partir daí estamos ok. Na verdade, é uma tarefa contínua. A garantia da privacidade e a proteção dos dados tem que acompanhar os serviços e o desenvolvimento da própria empresa para o futuro. Quando a gente pensa, então, na contratação do encarregado como um serviço, isso dá a entender que a empresa está deixando meio de lado a importância da matéria. Além disso, como é uma questão que depende muito de conscientização do colaborador, disso virar uma questão cultural da empresa, o encarregado como serviço, por ser uma pessoa externa, talvez não tenha essa profundidade. O que a gente, no Código de Advogados, a gente defende é que o ideal seria uma operação assistida. Ou seja, a empresa indica um encarregado interno, seja alguém de um alto escalão, principalmente, mas de TI, compliance e etc. E com uma operação assistida, ele tenha o suporte técnico para tratar de temas de privacidade. Desse jeito, a gente tem um trabalho a quatro mãos. Então, a gente consegue aproveitar competências do profissional interno, por exemplo, ele é um cara de TI, é uma mulher de TI que tem grande experiência em tecnologia, etc. Isso vai ajudar do ponto de segurança da informação. De outro lado, a equipe técnica pode contribuir com a interpretação do direito, a melhor prática, a melhor interpretação para a empresa, como que a gente vai adequar aquele tratamento. Então, quando a gente fala em operação assistida, a gente entende que a gente pode proporcionar para a empresa uma curva de aprendizado, fomentar que a privacidade e a proteção dos dados seja incluída dentro dos valores daquela corporação, que aquilo seja utilizado daqui numa questão contínua, não só como um serviço que é contratado e fica relegado. Eu acho que aí Qual o seu posicionamento frente aos códigos de condutas para equipes de desenvolvimento que possibilitam a criação de tecnologias pautadas principalmente no conceito de privacy by design, desenvolvimento de algoritmos não discriminatórios atendendo às legislações vigentes? bom, eu acho que o código de conduta está dentro do que a LGPD vem tratar no seu artigo 50, quando fala das boas práticas e, de certa forma, da autorregulação regulada. Nesse caso, é de suma importância que existam essas normativas, que a gente indique para a equipe de desenvolvimento quais os princípios devem ser seguidos. E aí a gente não precisa descer, por exemplo, em níveis técnicos, mas ao demonstrar os princípios que devem acompanhar o trabalho desde a sua concepção, a gente pode ter um bom norte para um desenvolvimento em que isso acompanhe a privacidade, ou que a importância da privacidade seja observada desde o início, né, da concepção do produto. Da mesma forma, até um artigo publicado no começo do ano pelo Dr. Márcio Potts e Dr. Ricardo Azevedo, meus pares do escritório, fala do Marco Civil da Inteligência Artificial e parte também para o mesmo caminho. Então, da adoção de princípios para ajudar a regular a inteligência artificial. Por quê? Quando a gente desce na tecnicidade da matéria, a gente corre o risco de, ao implementar a norma, ela já está ultrapassada. De outro lado, quando a gente vai trabalhar com princípios, isso ajuda a gente a nortear esse tipo de processo, esse tipo de procedimento por mais tempo. Então, estabelecimento de códigos de conduta, no caso do desenvolvimento, é uma medida muito interessante. É só a gente pensar, por exemplo, na norma ISO, quando vai falar de desenvolvimento seguro. Ela também traz um framework para desenvolvimento seguro de softwares. E ali a gente tem algumas máximas que devem ser seguidas para a gente ter um desenvolvimento seguro. O que seria mais ou menos a ideia de bolar um código de conduta para um desenvolvimento em Privacy by Design. E aí não só para desenvolvedores, acho que para qualquer projeto de uma empresa. Quando a gente coloca a consulta ao encarregado dentro do processo formal de estabelecer um novo produto, processo de serviço, a gente está trazendo a privacidade desde a sua concepção, a gente está dando a importância que a privacidade tem que ter nesse processo. Excelente colocação. E o que a organização, seja empresa privada ou pública, ganha em demonstrar conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente agora em época de pandemia, né? Algumas relações internacionais estão sendo desgastadas por conta da não vigência da Lei Geral de Proteção de Dados e, quiçá, agora com a prorrogação. Na minha visão, acho que o ponto mais importante da lei, porque ele vai se repetir em todas as atividades de tratamento, é a transparência.
Ao dar transparência às nossas atividades de tratamento de dados, a gente aumenta a confiança, seja do usuário do serviço público, seja do cliente, consumidor da empresa. E isso é um ponto muito importante, que a confiança, a gente dá essa visibilidade do que a gente faz, e acho que é o principal ponto de diferença que a gente tem hoje. Então, hoje em dia, as empresas coletam muitos dados, utilizam muitos dados das mais variadas formas, e a gente não tem essa transparência. Então, com a transparência, que é ela acompanha essa implementação, isso é bom, aumenta a confiança do usuário. Tanto é que grandes empresas têm usado a privacidade como um a mais para vender seus serviços. Então, esses dias eu estava assistindo televisão e vi uma propaganda da Apple em que o grande mote da propaganda era: aqui você tem a privacidade. Então, eu acho que isso é muito bom. De outro lado, a privacidade, por ela necessitar da proteção dos dados, isso pode ajudar a empresa como um todo. Por quê? A segurança da informação vai além da segurança dos dados pessoais. Ela protege também dados de negócio, dados do business. Então, ao adotar medidas de proteção de dados pessoais, consequentemente, a gente vai também ajudar a proteger outras informações do negócio, segredos do negócio que pode ser importante para a empresa. E tem outra coisa, quando a gente vai fazer um projeto de implementação desse, a gente precisa conhecer muito bem os processos da empresa. Então, o próprio projeto de implementação e essa preocupação pode ajudar a organizar a atividade da empresa. Muitas empresas têm processos não mapeados, Verdade. processos não registrados, e quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho, a gente tem que entender como a gente faz as coisas, como a empresa toca um processo seletivo, como se starta isso, onde que vem currículo, onde não vem, e etc. Ao ter essa visibilidade, a empresa pode aproveitar o momento para organizar suas tarefas e atividades, o que é bom para a empresa como um todo. Então, eu acho que esse tipo de projeto é fundamental para a empresa, não só pela privacidade, mas que isso pode contribuir com o negócio como um todo. E qual seria a equipe ideal para esse processo acontecer, desde um gerenciamento, estipular os KPIs da empresa? E qual seria a equipe? Porque um advogado ele não tem todas essas expertises. É tanto que muitas vezes de PO também nem precisa ser advogado. O que você considera? Exato. A privacidade e a garantia da privacidade e a proteção dos dados, a gente pensando em LGPD e implementação de empresa, é uma tarefa multidisciplinar. A gente precisa de bastante gente envolvida, de pessoal técnico envolvido, que vai ter profundidade para saber de como estão os sistemas, etc. A gente precisa do jurídico envolvido para a interpretação da norma, para identificar a aplicabilidade dessa norma, mas não só. O ideal é que seja formado um comitê na empresa, que a gente vai ter que passar área a área, então a gente vai ter que entender do RH, vai ter que entender o financeiro. Muitas das vezes, quando a gente vai falar de ciclo de vida de dados pessoais, o profissional da área é a pessoa mais capacitada para te indicar por quanto tempo necessariamente ele teria que manter a informação. Então é um trabalho multidisciplinar, o mesmo do encarregado. O encarregado não necessariamente tem que ser um advogado, não necessariamente tem que ter alguém de tecnologia, nem de segurança da informação. É outra função multidisciplinar, ele vai desempenhar vários papéis ali. Então, a lei como um todo, a LGPD e a sua implementação e a sua aplicação é multidisciplinar, não se apenas o advogado. É interessante, é importante para o pessoal de marketing, por exemplo, que vai ter que entender da lei para tocar suas atividades, pessoal de tecnologia. Então, acho que o fator importante é a multidisciplinariedade dessa temática. Perfeito. E como se adequar a esse tratamento dos dados pessoais à Lei Geral de Proteção de Dados é até um desafio, né? Imagina uma empresa que não tem mapeamento nenhum, uma empresa de pequeno e médio porte que nunca investiu muitas vezes em um sistema, trabalham quase sempre com planilhas e agora obter esse tratamento de cada dado pessoal e que muitas vezes faz tudo no próprio computador, armazena todos os documentos no computador, os cadastros de clientes, tudo, né? Como é que vai ser esse futuro dessa adequação da Lei Geral de Proteção de Dados? Exatamente. Acho que o principal para a gente pensar em adequação é o autoconhecimento da empresa. A gente precisa ter uma boa visibilidade do que a empresa faz, tanto quanto processos relacionados a core business, então como eu lido com o consumidor, onde eu pego dados, onde eu coleto dados do consumidor, como eu utilizo isso, se eu compartilho ou não, mas também seus processos internos. Então, muitas vezes a gente só pensa em core business, em consumidor, etc., mas a gente tem diversas atividades de tratamento que a gente faz com dados colaborador, quando a gente remete isso para uma empresa de saúde, para o Vale Refeição e etc.
Então, o principal ponto, o primeiro ponto, é o autoconhecimento da empresa. A gente precisa entender os processos, entender como o dado é usado, qual o valor dele para a organização. Muitas das vezes a gente vai precisar de uma assessoria especializada, porque a lei ela é complexa, ela é abrangente e ela traz alguns princípios, ela é bem popular, mas ela traz alguns termos, alguns conceitos jurídicos não determinados, assim, expressamente, que a gente tem que dedicar um pouco mais de estudo, um pouco mais de técnica para analisá-los. Então é importante que a empresa tenha o autoconhecimento, que ela conte muito provavelmente, dependendo do seu tamanho, com a consultoria e que ela trabalhe esse processo, esse projeto de cima para baixo. Então a gente precisa muito do apoio da diretoria, do proprietário, se for uma pequena empresa, de um CEO, porque os esforços que a gente precisa fazer para a adequação desse projeto são muitos. É um projeto trabalhoso, ele demanda tempo, demanda horas de trabalho, de entendimento, de documentação. Então, quando a gente tem o apoio da alta direção, isso fica mais fácil. Quando não tem esse apoio, o projeto tende a se perder, porque dá muito trabalho, as pessoas já têm muito trabalho da sua atividade e deixam isso escanteado. Então, a gente precisa de um autoconhecimento, de bons técnicos para suportar isso, mas também de apoio da alta direção, que é fundamental para que o projeto corra bem do início ao fim. Excelente. E segurança e privacidade? Quais os limites que está no reconhecimento facial pelo Estado? Qual a sua opinião frente ao uso da tecnologia para o reconhecimento facial pela segurança pública? Não viola o princípio da inviolabilidade da imagem, da intimidade? O artigo 4º, inciso 3º da Lei Geral de Proteção de Dados não se aplica para fins exclusivos de segurança pública e ainda assim fere um direito fundamental? Inclusive, ano passado, no Carnaval, teve casos de alguns criminosos que foram pegos curtindo o Carnaval da Bahia, né? Numa situação dessa, qual seria a tese de uma defesa deles? Seria o caso de interesse público, coletivo voltado à segurança de todos, que seja mais amplo do que o interesse individual? Bom, as garantias individuais, quando sopesadas com o interesse coletivo, elas podem ser deixadas de lado. Então, sim, a gente pode usar o Estado pode usar o reconhecimento facial? A princípio, sim. Assim como as demais técnicas de vigilância em massa. Teoricamente, isso pode ser usado desde que tomadas medidas de precaução. Então, ainda que a Lei Geral de Proteção de Dados não verse ou não se aplique sobre esse tratamento feito para a segurança pública, é interessante que alguns dos seus princípios sejam tratados, por exemplo, numa lei específica para tratar de reconhecimento facial. Por quê? Minimização de dados, pela questão da proteção dos dados. Então, eu acho que a proteção dos dados e a proteção da privacidade não é um impeditivo para a gente ter esse tipo de tecnologia ou para o Estado aplicar esse tipo de tecnologia. O que eu acho é que a gente tem que minimizar riscos e aumentar a efetividade. Então, a gente pode ter questões de falso positivo, a gente tem, quando a gente vai falar de inteligência artificial, algumas questões que envolvem o viés da inteligência artificial. Então, são tecnologias que elas sim devem e podem ser utilizadas, que a gente não pode deixar isso para trás, isso é a tendência mundial, acho que é um dos temas mais quentes do ano, é a gente realmente discutir a utilização desse tipo de tecnologia, mas a gente tem que pensar em medidas para mitigar os riscos. Então, quando a lei fala que não se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados para esse tipo de atividade, no artigo 4º, ela também fala lá embaixo que o Estado, a autoridade, o poder público deverá conduzir o relatório de impacto da proteção dos dados. Ou seja, não se aplica a lei, mas tem que demonstrar as garantias que você vai dar para o tratamento desse dado, como é que você vai garantir a proteção, como é que você vai fazer para não ter uma discriminação. Então, acho que a grande dificuldade nessa temática é estabelecer essas medidas que tragam um balanço na equação, para que a gente não chega no limite de um estado de vigilância como o chinês, em que a gente tem score de cidadão, em que ele é obrigado a ser 100% monitorado, etc. E também não chegar no outro extremo de impedir qualquer uso desse tipo de tecnologia, porque isso pode ser muito bom, principalmente num país do tamanho do Brasil. Eu acho que é uma matéria polêmica, é difícil a gente resumir tudo no debate desse. Acho que seria interessante uma legislação setorial, uma legislação específica sobre reconhecimento facial, com a consulta pública, com a participação da sociedade, dos interessados,
dos estudiosos, a gente tem boas pessoas trabalhando com isso no Brasil, pessoal que entende muito. Então, acho que a gente teria que trabalhar em normas específicas para trazer esses limites para esse tipo de tecnologia. Show. E frente a esses dados todos sensíveis aí da área médica, imagine esse teletrabalho, agora a telemedicina, também psicólogos, personal trainer, enfermeiro, agora esses atendimentos extremamente virtuais e que eu acho que é algo que veio para ficar, né? Há uma grande probabilidade que se o futuro seja completamente 100% digital. Agora, sem a vigência da lei, e como se precaver, o básico para se precaver hoje frente a tudo isso. Porque Bom, você eu acho imagina, eu fico imaginando, você não está no seu consultório, você não tem um prontuário fixo, você não tem uma base de nada ali, você não está atendendo por nenhum plano de saúde, enfim. Ali tudo vai ficar no teu computador e muitas vezes você grava aquela transmissão para o próprio paciente assistir novas vezes. Imagina aquele paciente salva, porque hoje tudo é passível de salvar, fica um registro no computador de outra pessoa. Eu fico assim, preocupada com tudo isso. com certeza. Eu acho que em questão de segurança da informação, a gente ainda é muito cru. Aqui no Brasil, a gente não tem uma educação voltada ao digital, de como utilizar os equipamentos. A gente teve o general Helena essa semana postando um exame com dados pessoais dele, a gente viu a repercussão que isso deu, um monte de gente mal intencionada utilizou os dados dele para fins ilícitos, né? Então, para a gente garantir a segurança, a privacidade, a proteção dos dados, ela vem como um meio de a gente garantir a privacidade. A gente precisaria de uma conscientização da população. As pessoas têm que começar a entender um pouco mais de como usar a tecnologia. A gente tem muita dificuldade quanto a isso. Então, a gente usa muitas senhas fracas. A gente ainda cai em muito golpe de phishing. A gente ainda sofre de vulnerabilidades básicas. Então, eu acho que o maior empecilho que a gente tem na adoção desse teletrabalho, desses atendimentos remotos em medicina, com o tratamento desses dados pessoais, é justamente o usuário. O usuário é sempre o ponto mais fraco na segurança da informação. O usuário não tendo essa clareza de como utilizar os equipamentos, do que é uma senha segura, um acesso seguro, de que ele não pode usar um Wi-Fi público ou uma cafeteria para tratar de temas sensíveis, enquanto a gente não tiver esse tipo de consciência disseminada, esse aculturamento da população, vai ser complicado, a gente abre muita brecha. Coisas simples, a maioria dos ataques, aí, dos incidentes de segurança da informação, no fim, são motivados pela própria desídia do usuário, não é questão sistêmica. Então, se você tem um sistema bem ajustado, você está com os patches atualizados, etc., a parte do sistema não é o maior problema. O maior problema é o usuário, que ainda clica em ficha, ainda cai no link que vem para o WhatsApp, convidando para festa na casa da sei lá quem. Então, enquanto a gente não tiver essa consciência digital, esse entendimento de segurança da informação, esse tipo de atividade vai trazer problemas, a gente vai ver muita coisa relacionada a isso. Mas eu espero que, com a importância que esse tema vem ganhando, a segurança da informação também ganhe a importância devida, para que as pessoas comecem a entender como usar os dispositivos, quais os requisitos mínimos. Se a gente pensa em home office, a gente tem muitas empresas usando alguns serviços de vídeo, né, para fazer reuniões, etc., que tem seríssimos problemas de privacidade. Então, a gente pode ter empresas conversando sobre assuntos de alto impacto no negócio, segredos de negócio e ferramentas não seguras. Então, acho que a gente precisa muito avançar ainda na questão de conscientização sobre segurança da informação. Acho que isso é fundamental para que esse teletrabalho, essa telemedicina, possa ser aplicada com mais segurança. Isso não tem escolaridade, viu? Vou lhe dizer, também já caí no golpe do WhatsApp. E por mais intelectual que você seja, na hora, cega, como teve agora esse ano inúmeros casos de situações de que grandes influenciadores, pessoas famosas fazendo convite para poder ir em festas particulares, e as pessoas caem mesmo. Na minha época da clonagem, né, que não é a nomenclatura correta de WhatsApp, várias pessoas fizeram depósitos, ainda conseguiram arrecadar quase R$ 5.000, e é isso. Ninguém Exatamente. acredita nisso. Exatamente, E é isso. pode falar.
Não, é exatamente isso. A gente não aprende as questões de segurança da informação. Ela vai além, óbvio, do digital, mas hoje em dia é mais importante, ou é fundamental que a gente entenda um pouco da segurança do meio digital. É que a gente tenha um conhecimento básico que a gente não tem, muito menos em larga escala, muito menos pensando no brasileiro médio. Então, é fundamental. E aí seria também mais um dos papéis que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados podia estar desempenhando, emitindo algumas recomendações, emitindo alguns esclarecimentos. A gente tem algumas iniciativas, o CGI, como Interventor da Internet, a gente tem material, eles não são divulgados suficientemente. Então é um tema que precisa ganhar mais importância no Brasil, apesar de ser uma profissão, uma matéria, um tema que existe há muito tempo aqui no Brasil, a gente vê que ele é relegado. A gente vai em empresas grandes de nome, e a gente vê que não tem a segurança das informações de lá. Então, é importante que a gente dê mais visibilidade para essas questões, porque isso pode ajudar tanto as pessoas a evitarem problemas, mas as empresas na condução dos seus negócios também. Perfeito. E como será a multa em caso de vazamento de dados de órgão público, principalmente a Receita? Qual a sua opinião sobre a multa de 50 milhões para as empresas de pequeno e médio porte que não dispõem de capital para pagamento dessas multas? E uma das revogações, né, da lei foi exatamente o adiamento da aplicabilidade da multa. Exatamente. A lei, quando ela vai versar sobre a sanção pecuniária, ela reduz isso ao ente privado. Então, ela exclui o ente público das penalidades pecuniárias, ela traz outras sanções, mas sanções mais práticas, administrativas, que não em valores. Quando ela vai versar sobre o valor, ela fala que a multa pode ser de até 2% do faturamento da empresa, limitada aos 50 milhões. Então, no caso mais grave, da maior empresa que toma uma multa dessa e tem grandes faturamentos, pode chegar até 50 milhões. Mas no caso da pequena empresa, isso vai chegar ao máximo 2% do faturamento, que muito provavelmente não vai ser 50 milhões, infelizmente. Apesar disso, é outro ponto que depende de regulamentação. Então, a autoridade nacional ela é muito importante para o pleno funcionamento da lei por causa disso. A gente só vai saber os parâmetros, as diretrizes para o cálculo base da pena com a regulamentação desse ponto da lei. Então, é outro ponto que a gente depende da Autoridade Nacional de Proteção de Dados numa atuação ativa dela, numa consulta pública, da participação da sociedade, para que os interessados participem, para que a gente possa ter uma clareza maior de como isso vai ser aplicado, em que caso isso vai ser aplicado. Então, é por isso que a postergação da lei tem um ponto positivo, de dar um mínimo tempo a mais para que a autoridade nacional possa vir com essas regulações, essas regulamentações que são básicas para o pleno funcionamento da lei. Excelente. E qual o tratamento dado para a lei para o setor público, essas pessoas jurídicas de direito público? Há alguma diferenciação no tratamento de relação das de direito privado? Então, a lei ela traz um capítulo específico para versar sobre o tratamento dos dados pelo poder público, ela traz bases legais específicas para a utilização do poder público. Todavia, em alguns pontos, a gente pode pensar, a gente pode entender que tem uma tecnicidade quanto a alguns pontos. Então, ela fala em política pública, mas a gente não tem uma definição só do que é política pública, até onde vai a política pública. Também tem sido um tema pouco enfrentado pelos profissionais, a meu ver. Então, é difícil a gente achar material no Brasil versando sobre esses dados do poder público. Esses dias eu até discuti com meus colegas do escritório justamente isso, que a gente vê muito curso para DPO, a gente vê muito curso para certificação, muito curso sobre LGPD, mas sobre o poder público especificamente, ninguém está falando. E acho que é um dos pontos mais sensíveis, é quem tem mais potencial de tratamento, é quem pode chegar a dados mais sensíveis, até por obrigatoriedade de lei, Que são os etc. que têm os maiores dados. São eles que Exato, possuem os maiores dados. exato. Então eu acho que é um tema que a gente, aí eu tenho que me incluir nisso, porque eu também não escrevi nada sobre isso ainda. Então a gente, os profissionais que trabalham com a privacidade e a proteção dos dados, a gente tem que se dedicar um pouco mais, a gente tem que descer um pouco mais nisso. Recentemente eu escutei o 15º episódio do Privacy Cast, podcast do Fabrício Mota Alves, que ele entrevistou. Eu não me recordo agora o nome da entrevistada, Miriam Wimmer, acho que é o nome da entrevistada. Ela E é ele incrível. Eu já é entrevistei a muito, Miriam. É incrível.
Exatamente. Esse último episódio do podcast deles, eles trabalharam bastante em cima dessa temática, da NPD e dos órgãos públicos. E é muito interessante, eu até sugiro para quem está assistindo a gente que vá atrás desse material, porque o conteúdo é rico e dá uma visão de alguém que é de um ente público, que tem essa expertise também em privacidade, mas tem a visão pública, que é diferente da maioria dos advogados e do pessoal que está trabalhando com a lei, que a gente trabalha muito mais para o ente privado. Então é interessante escutar a opinião de alguém de dentro do poder público sobre isso, quais as dificuldades que alguém que está dentro do sistema entende que eles vão enfrentar. E aí a questão, por exemplo, das consultas públicas, a dificuldade de você montar uma autoridade, de você conseguir puxar um servidor, etc. Então é muito interessante. Em resumo, eu acho que a lei é positiva por trazer o regramento para a ativação dos dados pelo poder público, que ela peca em alguns pontos pela terminologias utilizadas e a falta de clareza em algumas vezes, e que a gente tem se dedicado pouco a estudar ou a versar ou a explanar, a se dedicar sobre o tema. Então acho que é um ponto que fica de dica para mim e para todo mundo que está assistindo, que é um ponto a ser explorado muito interessante, que é o tratamento de dados pelo poder público, seus limites principalmente. Excelente. E me passa a tua praticidade, o teu dia a dia, do que é trabalhar com a proteção de dados, como está sendo a implementação do escritório, o que é que você tem acreditado que possa vir a melhorar nesse 2020, e principalmente com essa prorrogação da lei, você acha que isso vai impactar os seus trabalhos já em andamento, frente a toda essa implementação? Bom, o ano, desde o começo desse ano, tem sido mais corrido do que o ano passado em questão de projetos de implementação. No começo do ano, aumentou muito a procura, que já era grande, mas ficou maior ainda pelos projetos de adequação. É, eu acho bem divertido trabalhar com isso, muitas vezes dá trabalho, às vezes é difícil convencer o pessoal interno das empresas sobre a importância do tema, mas é gratificante também trabalhar com isso e ver quando a gente vai evoluir nos projetos e ver isso sendo implementado é sempre muito legal. É trabalhoso, a gente tem que entender o cotidiano de cada empresa, entender o core business de cada empresa, e às vezes isso é mais difícil do que parece. Então, muitas vezes a gente vê aquela grande empresa de fora, a gente sabe o que eles fazem, teoricamente. Mas na hora que a gente vai lá dentro, a gente vai conversando com as áreas internas, tem N atividades de tratamento de dados lá que a gente nem imagina. Então, outros produtos, outras empresas coligadas do mesmo grupo, muito compartilhamento de dados, etc. É muito interessante. É interessante também quando a gente vai palestrar, vai conversar com o pessoal nas empresas, principalmente o pessoal que não é do jurídico, das áreas em si, ver que tem muita gente de certas áreas que está por dentro. Então, muitas vezes o pessoal de RH está inteirado, muita gente do marketing está inteirado, o pessoal de compliance, tecnologia. Então, quando a gente chega num lugar, a gente vê que o tema já está vivo ali dentro, é bem interessante, é gratificante. É sempre trabalhoso, a gente escreve muito, tem que redigir muito, tem que pensar muito, estudar muito, porque a gente não tem todas as respostas aqui, a gente não tem um ecossistema de privacidade, então muitas vezes a gente tem que socorrer da experiência estrangeira. A questão é que a gente não tem que copiar a experiência estrangeira. A gente tem que aproveitar o que é aproveitável, mas a gente tem que ter um senso crítico. O Brasil é um país gigantesco, diferentemente da maioria dos países da Europa, que são muito menores. Então, muitas das coisas que lá funcionam, talvez aqui não funcionem. Muitos dos postulados que a gente tem lá, talvez não sejam aqui. Então, a gente tem que beber na fonte estrangeira, muitas vezes, mas a gente tem que fazer uma análise crítica disso. Até que ponto isso aproveita, até que ponto isso faz sentido no Brasil. Então, é um trabalho muito divertido. É interessante para a gente poder conversar com pessoas de outras áreas, que trabalham com outras coisas, com outros produtos, outros serviços. Então, te dá uma visão bem legal. E é bem desafiador, porque a gente não tem um ecossistema, as coisas ainda não existem aqui, a gente não tem um modelo de contrato de tratamento de dados entre dois operadores, um controle conjunto. E a gente tem que fazer do zero. Então, demanda bastante estudo, mas isso é ótimo, é gratificante. Acho que também é interessante que dá a oportunidade da gente inovar, da gente pôr nossos neurônios para funcionar e criar algo novo, de fazer do nosso jeito. E isso é sempre muito legal. Excelente. E um conselho para aquele advogado que nos assiste, que venha nos assistir, para se inspirar na sua carreira de sucesso, para se inspirar nos seus estudos avançados sobre a temática e, quem sabe, aí buscar esse verdadeiro oceano azul para desenvolver também a sua área de atuação. Exato. Mas é basicamente o que eu disse na última pergunta. É estudo, estudo, estudo.
beber na fonte estrangeira, a gente tem bastante autoridade nacional pelo mundo que traz material legal, então o ICO no Reino Unido, a gente tem a autoridade francesa que tem materiais legais, a autoridade da Irlanda publica bastante coisa, a gente tem que ir atrás desse material, a gente tem que entender como eles estão se posicionando, mas sempre com senso crítico. O importante é entender como se interpretam as coisas, como se aplicam as coisas ao redor do mundo, e trazer isso para o Brasil, não simplesmente traduzir. É igual a política brasileira, você não traduz, você tem que adequar. A gente tem que trazer para o nosso país. Então a gente sim tem que beber na fonte estrangeira, mas sim temos que prestar atenção nos doutrinadores que a gente tem aqui. A gente tem gente muito boa. Eu sempre que posso consulto o material do Bruno Bione, por exemplo, que eu gosto bastante das coisas que ele escreve. Então a gente tem que buscar esse conhecimento, mas a gente tem que fazer análise crítica. A gente tem que aproveitar o melhor de fora, mas fazer do jeito brasileiro, que é diferente. A gente é um povo diferente, que tem um entendimento diferente das coisas, que entende a privacidade por enquanto de uma forma diferente. Então, diferentemente do que a gente tem na Europa, a importância que eles dão para a privacidade há muito tempo, isso a gente está começando a emplacar no Brasil, a gente está criando isso. Então, a gente tem que aproveitar esse momento, fazer esse estudo, reunir o conhecimento que já está no mundo, a gente não precisa reinventar a roda, mas a gente pode fazer do nosso jeito e aproveitar o momento que a gente está numa hora boa para a gente criar as coisas. Então, acho que a melhor parte de trabalhar com privacidade no Brasil neste momento, que eu estou falando com vocês, é saber que a gente está no momento que a gente pode criar as coisas, que a gente pode pôr a nossa cabeça para pensar e chegar em novos caminhos para fazer as coisas. E isso é muito interessante e é muito gratificante. Excelente. Agradecer todos os nossos presentes, Felipe Baima, Thay, Júlio. Agradecer também a sua participação, foi de grande valia aí, tanto o compartilhamento dos artigos, dos livros, das experiências, das dicas. E é isso, vamos colocar na prática aí a nossa criatividade, que brasileiro é muito criativo, é desenvolver novas tendências de mercado, se inspirando fora. E muito obrigada pela participação. Eu espero contar com você em todos os nossos outros projetos e nossas iniciativas. Gabriela, eu que agradeço a oportunidade de bater esse papo. Eu acho muito importante esse tipo de iniciativa que você tem, que é justamente o aculturamento. A gente tem que criar essa cultura, fomentar essa cultura da privacidade e produção de dados. E esse é um dos meios, levar um bom conteúdo de uma forma gratuita e acessível para todo mundo. Está todo mundo sextando em casa hoje, então é um ótimo momento para aprender algo novo, para aprofundar um conhecimento. Eu agradeço o convite e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Querida, obrigada. Muito boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser. Amanhã